Olá, boa noite a todos. Obrigado aqui pela presença de todos aqui nessa nossa primeira live. Eu sou Flaviano Galhardo, sou atual presidente do Colégio do Registro de Imóveis do Brasil e candidato a presidente pela chapa ONR para Todos. E quero dar as boas-vindas a todos vocês nessa nossa primeira edição da live Proposta na Prática. Ao meu lado eu tenho aqui um time de craques, né, que vai trabalhar pelo Registro de Imóveis Brasileiro, que eu vou apresentar rapidamente para vocês. Estamos aqui hoje com o Sérgio Ávila, que é registrador de imóveis no Rio de Janeiro, candidato a vice-presidente. Estamos aqui com o José Paulo Baltazar, registrador em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com o nosso Fernando Pupo, registrador em Tibagi, lá no estado do Paraná, com a Andréa Pinhatti, representando aqui o estado da Bahia, oficial de registro em Una. Estamos com o Rodrigo Borba, que é oficial registrador em Goiânia, Goiás, e com a Inara Dantas, registradora em Petrolina, do estado do Pernambuco. Nós temos também em nossa chapa o Luiz Eduardo Freisleben, que é registrador lá em Santa Catarina, mas que não está aqui hoje porque está viajando com a família, mas com certeza semana que vem ele vai estar conosco aqui. Antes de passar a palavra aqui para cada um dos nossos membros, os membros da nossa chapa, eu queria dizer uma coisa importante aqui, que é o seguinte: a nossa candidatura ao ONR, ela tem como objetivo principal integrar todos os registradores de imóveis, todos os 3.600 oficiais de registro de imóveis ao registro eletrônico, fornecendo ferramentas, fornecendo programas, suporte técnico e jurídico especializado para auxiliar a todos nesse importante processo. Daremos as mãos a quem precisa, né, sabendo ouvir e adaptar cada uma dessas ações às diferentes peculiaridades de todas as regiões, né? Sabemos que o Brasil é um país de dimensões continentais, que, portanto, precisa ser adaptado, precisa ter o devido tratamento para cada uma dessas regiões. Será essencialmente uma gestão de registradores para registradores, como o nosso slogan diz aqui, todos conectados por um mesmo propósito. Mas a nossa chapa, pessoal, não está somente nas palavras e no campo simples das ideias. Nós temos propostas claras e objetivas para esse trabalho. E é sobre elas que vamos falar semanalmente em nossas lives, proposta na prática, né? Toda quarta-feira nós vamos estar aqui discutindo essas propostas, essas ideias, porque é assim que a nossa chapa vai trabalhar, discutindo o que é que nós queremos para o registro eletrônico, o que é que nós queremos levar para cada um dos oficiais de registro de imóveis por meio desse importante arranjo institucional que é o ONR. Mas antes de apresentarmos e debatermos essa importante primeira proposta, né, que é a gestão descentralizada, esse é o nosso tema de hoje aqui, né? A gente está propondo uma gestão descentralizada. Como é que isso vai funcionar na prática, né? Ou seja, como é que a gente pretende fazer com que esses projetos cheguem nos 4 cantos do Brasil? Antes disso, eu gostaria, então, de passar a palavra aqui para os nossos colegas que fazem parte da chapa, né? A chapa ONR para Todos, para que eles possam falar um pouquinho e se apresentar. Então, Sérgio, passo a bola para você aí, e depois a gente dá sequência com os demais membros da chapa. Obrigado, Galhardo. Boa noite, colegas. Dizem que nenhum vento é bom para quem não sabe onde ir, né? E nós aqui sabemos muito bem onde nós queremos ir. Nós temos um propósito, como diz o lema da chapa, e já estamos trabalhando nesse propósito há vários anos. Esse propósito está muito claro para todos os registradores de imóveis, é um propósito que fortalece extremamente a nossa atividade e melhora demais o serviço público prestado ao cidadão, ao mercado e ao poder público. Eu sou o Sérgio Ávila, sou presidente da ARIGE, sou vice-presidente do Colégio de Registradores de Imóveis do Brasil e espero poder continuar trabalhando bastante à frente do ONR. Obrigado, Sérgio. Baltazar. Boa noite, colegas. Eu sou José Baltazar, sou registrador em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fui presidente do Core MS, fui presidente da Noreg MS, atualmente sou vice das duas entidades e vice-presidente do Conselho Deliberativo.
do NR nessa primeira gestão, né? O órgão do qual o presidente é o Flaviano. E nessa condição eu tive oportunidade de, né, conhecer bastante da realidade do NR e conhecer o trabalho, né, do Flaviano, do Sérgio, do Fernando Pulpo, da Andréia, né, do Luiz. Então, todos os colegas que estão aí envolvidos, do Rodrigo, que é nosso membro também do conselho, né, e da Inara. Então, são colegas aqui que acreditam, né, nessa proposta do NR, que eu vejo como uma janela única de oportunidade para a gente dar o salto que o registro de imóveis precisa, né? A gente tem os recursos, né, tem o contato com o órgão regulador, que é o CNJ, e então estamos aí com a faca e o queijo na mão para dar esse salto com pessoas competentes, né, experientes, que conhecem a realidade do registro e que estão prontas aí, dispostas a trabalhar, o que já demonstraram pelo que fizeram no RIB e nas suas respectivas entidades estaduais. Então é isso, contamos com vocês. Obrigado, Flaviano. Fernando Pulpo. Boa noite a todos os registradores de imóveis. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Pulpo, sou registrador em Tibagi, no estado do Paraná, e sou o atual presidente da Aripar, que é a Associação dos Registradores de Imóveis do Paraná. Atualmente, eu também sou presidente do Conselho de Administração do RIB e também já trabalho no NR como presidente do Conselho Fiscal. Eu tenho plena certeza de que os integrantes dessa chapa têm plena capacidade de fazer o NR entregar aquilo que os registradores desejam e o mercado deseja, proporcionando mais eletronificação dos registros públicos, e dessa forma a gente vai atender o anseio da sociedade, efetivando, de fato, o registro eletrônico nos 4 cantos do Brasil. Obrigado, Fernando. Andréia. Boa noite a todos que nos assistem. Eu sou a Andréia Pinhatti, sou registradora de imóveis de uma serventia no interior, de uma pequena serventia no interior da Bahia. Presidi a ARIBA, Associação dos Registradores de Imóveis da Bahia, durante 4 anos, de 2019 a final de 2022. E, assim, é uma satisfação estar junto com esse grupo. Eu acredito muito nas pessoas que compõem essa chapa. Eu costumo dizer aqui na Bahia que ninguém faz nada sozinho. E as pessoas que estão reunidas aqui nessa chapa têm um propósito e têm mostrado serviço, né? Têm entregado bastante serviço, seja nos seus estados, seja em torno do registro de imóveis do Brasil. Então, eu acredito que a gente vai conseguir fazer um excelente trabalho. Então, eu peço a todos um voto de confiança, porque eu tenho certeza que juntos a gente vai poder entregar um ONR que todos esperam. Obrigada, Flaviano. Obrigado, Andréia. Eu quero aqui apresentar também o Rodrigo. E só antes do Rodrigo se manifestar, e a Inara, eu queria dizer que a nossa chapa aqui definiu que todos os diretores, inclusive os suplentes, vão trabalhar no mesmo nível de comprometimento, nível de opinião, nível de participação nas reuniões. Então, eu apresento aqui, embora como suplentes, mas também como diretores que vão participar de todas as reuniões e vão ter voz e vão realmente trabalhar firmemente aí com os nossos projetos. Rodrigo. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Rodrigo Esperança Borba. Sou registrador de imóveis desde 2012 e já tive à frente de um cartório numa cidade com 20 mil habitantes, no interior do Mato Grosso do Sul, e agora estou em Goiânia, desde 2014. Em Goiás, eu estou sempre atuando nas associações, nas diretorias. Hoje eu sou presidente em 2º mandato da ATC Goiás. Acho que muitos de vocês já devem conhecer alguns vídeos, algumas coisas mais ligadas à criatividade que nós fizemos pela ATC Goiás. No Fio do Bigode. No Fio do Bigode é um deles. E eu me sinto muito honrado por estar aqui com essa chapa.
vai ser explicado um pouquinho do que vem pela frente. São pessoas muito capazes, pessoas com experiência já também associativa. Então, ninguém aqui é marinheiro de primeira viagem e acho que vem um ótimo futuro aí pela frente para todos nós. Obrigado, Rodrigo. Inara. Boa noite, pessoal. Eu sou Inara Dantas Mota, sou titular aqui em Petrolina da primeira serventia registral. Sou também atual presidente da ARIP, aqui em Pernambuco. Já fui delegatária no Maranhão e também em Rondônia. Passei por cartórios menores anteriormente e por todas as especialidades do registro público. Estou bem feliz de estar aqui nessa chapa porque estou arrodeada de pessoas bem capazes, experientes, como todo mundo colocou aqui, pessoas que querem fazer o ONR funcionar, que querem o registro eletrônico, que querem que isso funcione da mesma forma numa cidade grande, numa cidade pequena, de modo uniforme e eficiente. É isso que a gente quer entregar para vocês e estamos aqui para apresentar nossos projetos. Vamos lá acompanhar o que temos para falar. Legal, obrigado, Inara. Grande estado de Pernambuco. Pernambuco sempre na frente, né? Pessoal, é o seguinte, então, antes da gente entrar especificamente na questão da gestão descentralizada, queria pedir para o Sérgio comentar um pouquinho sobre os nossos objetivos. Eu falei um pouquinho na abertura, né? Que é, efetivamente, integrar todos os 3.600 registros de imóveis do Brasil no registro eletrônico, porque entendemos que o registro de imóveis, ele é uma instituição, né? Que é facetada em 3.600. Então, todos fazem parte desta corrente. E quando uma corrente tem um elo que quebra, a corrente se perde, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Sérgio, desses nossos objetivos, né? E a experiência até um pouquinho que a gente teve com a fundação do Colégio do Registro de Imóveis do Brasil, que congrega as 20 entidades que compõem o nosso querido RIB. Tá no mudo, Sérgio, tá no mudo. Eu gosto muito dessa frase, Flaviano, do registro de imóveis ser uno, né? É uma frase, por acaso, do Flauzulino, que é muito pertinente. E a gente enxerga ela tendo diversas repercussões, tanto na tecnologia, quanto na atuação institucional, política, na tecnologia da informação, na marca do registro de imóveis, na nossa união como registradores, porque, de fato, o registrador da Amazônia é tão registrador quanto o registrador de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Goiás, e, para os olhos da sociedade, um serviço bem prestado em Pernambuco reflete na imagem do registrador no Rio de Janeiro. E a nossa atividade não está de acordo com a avaliação mais respeitada internacionalmente, que é o Doing Business, não está relativamente mal em relação aos outros países. Mas eu acredito, sinceramente, que com o ONR, que é uma inovação sem precedentes no sistema de registro de imóveis brasileiro, porque em 180 anos nós nunca tivemos uma corporação de registradores que agora se inaugura. Registradores da Espanha já têm isso há décadas e ela é mais ampla do que o ONR, mas nós estamos passando por um momento de grande transformação. Então, eu não tenho receio de dizer que com a força que o ONR traz para o registro de imóveis brasileiro, nós podemos ser o número 1 do mundo, e numa avaliação internacional como a do Doing Business. E a gente já vinha trabalhando, Galhardo, para isso, né? Mesmo antes do ONR nascer, nós fizemos um grande trabalho no Doing Business e melhoramos a nota não só do registro de propriedades, como do Brasil, em diversos aspectos, algumas soluções de tecnologia que nós fizemos, como o portal estatístico, mecanismo de reclamação, um guichê de certidões, tiveram um impacto grande na nota brasileira, na avaliação do ambiente de fazer negócios. Mas esse processo que nós agora estamos vivendo, né, nós estamos vivenciando um momento histórico do registro de imóveis, ele é um tanto acidentado naturalmente, porque não havia, ao mesmo tempo que o 236 nos dá excelentes profissionais aprovados em concurso público, cada vez mais difícil era esses profissionais atuarem isoladamente. E com a tecnologia de informação, se tornou impossível. Se tornou impossível porque a sociedade demanda
uma porta de acesso ao registro de imóveis eletrônica, demanda um mapa com os registros georreferenciados, e não adianta 3.700 registradores tentarem fazer isso ao mesmo tempo, de forma descoordenada. Então, se tornou impossível. Agora, esse processo é um tanto acidentado, porque não havia uma instituição, não havia uma hierarquia, não havia uma organização, não havia recursos, e agora existe tudo isso. Então, nós podemos realmente, no intervalo de tempo muito curto, sermos o melhor registro de imóveis do mundo. Esse é o projeto que nós temos nessa chapa. E o ONR seria assim, um provedor de soluções, tanto para o oficial, principalmente para o oficial, quanto para o poder público, para a sociedade e para o mercado. Eu posso deixar para falar um pouco mais adiante, galera, deixar essa apresentação continuar, depois, se tiver oportunidade, eu falo um pouco sobre essas soluções. Perfeito, perfeito. Até porque, só reforçando, né? A gente vai ter toda quarta-feira uma live para trazer todos os temas, todos mesmo, de campanha, das nossas propostas, dos nossos diagnósticos, né? Por que que muitas vezes os projetos não chegam, por que que muitas vezes demoram, as coisas demoram, enfim. Então, vamos passar, então, já especificamente ao nosso tema de hoje, né? Que é um dos nossos pilares, né? Que é a gestão descentralizada do ONR, né? Como é que isso vai funcionar na prática? Vejam, como foi falado no começo aqui, boa parte de nós já participa, né, de órgãos internos nessa primeira gestão do ONR. Senhores, a primeira gestão sempre é mais difícil, tudo é novo, tudo é novidade, a gente sai daquele mundo de associação, né, que a gente tem, o mundo associativo, né, para entrar no mundo institucional, onde inclusive há um agente regulador, que é o Poder Judiciário, né, olhando, fiscalizando, homologando as iniciativas, né, e é uma entidade prevista na lei, né, então tudo que nós fazemos e vamos fazer aqui, há um interesse público envolvido. Então, qual foi esse diagnóstico que a gente fez, né, nesse primeiro ano de gestão, que vai se encerrar no fim do ano, com essas eleições do ONR? A gente notou que o Brasil, nós temos um desafio Brasil, né? O Brasil é um desafio por si próprio, né? Então, como chegar a tudo isso para os 4 cantos do Brasil? Como estabelecer quais ferramentas, qual arranjo, qual mecanismo a gente deve se valer para que todos esses projetos, e são muitos projetos, possam chegar nesses 3.600 elos dessa grande corrente chamada Registro de Imóveis Brasileiro. Muito bem. Então, o primeiro ponto da gestão descentralizada que a gente quer destacar é o fortalecimento do Conselho Deliberativo do ONR, né? Hoje eu estou na condição de presidente do Conselho Deliberativo, então eu conduzo essas reuniões desde o início lá de 2020, quando foi efetivamente criado o Operador Nacional e aprovado seus estatutos, né? Me elegeram como presidente do Conselho, então eu conduzo as reuniões, eu convoco as reuniões, eu e o Baltazar, né? O Baltazar aqui, está na nossa chapa, é o vice-presidente. Então, qual é o diagnóstico que a gente fez? É que o Conselho Deliberativo, muitas vezes, os próprios conselheiros não entenderam a importância desse papel, né? Ele tem que fazer o papel de exato correspondente daquela unidade da federação com o órgão, com o próprio operador, né? Então, esse membro do Conselho Deliberativo, que agora também vai ser eleito, lembrando que cada unidade da federação vai eleger um membro do Conselho Deliberativo, né? Esse membro, ele precisa não só trazer para o ONR os problemas locais, as demandas locais, as dificuldades e os temas regionais, como também fazer a via contrária, né? Levar para seu estado os projetos, a notícia, né? Efetivar, ser exatamente um correspondente, um representante do ONR naquela unidade da federação. Então, a nossa proposta é empoderar efetivamente esse conselheiro para que ele seja, de fato, um correspondente. A gente nota que isso ainda não está acontecendo. Acontece, vamos dizer, com uma maioria hoje, né? Boa parte dos que estão aqui, que representam, eu vejo a Inara representa o estado de Pernambuco, o Rodrigo Borba representa o estado de Goiás,
a Andréia representa o estado da Bahia, o Baltazar do estado do Mato Grosso do Sul, o Sérgio o Rio de Janeiro. Já representam seus estados e leva muito bem. Então, dependendo do engajamento desse conselheiro, é que o estado vai avançar ou não no projeto. Outro ponto da gestão descentralizada aqui, que eu preciso mencionar, e também é um ponto fulcral para a gente, é estabelecer que, além da sede estatutária, né, que já existe hoje, e a sede operacional de São Paulo, né, porque, lembrando, boa parte dos funcionários que vieram para essa plataforma do SAEC, aí, que é a primeira versão, né, do SAEC 1.0, vieram da Central Registradores, né? Então, além dessa sede operacional, que não é, vejam, não é uma sede faraônica na Avenida Paulista, não é nada disso, é um conjunto alugado na Marginal Pinheiros, onde estão lá os funcionários alocados e trabalhando para a plataforma funcionar. Além dessas duas sedes, a gente está propondo aqui pelo menos mais 10 escritórios regionais, para que esses escritórios regionais possam atender, né, e possam formar uma base, né, de atendimento para os cartórios das regiões. Então, a gente imagina que 2 a 3 estados possa ser atendido por esse escritório regional. Onde eles vão ser? A gente não definiu isso ainda. Claro, tudo isso vai ser definido com muita discussão, com participação do Conselho Deliberativo, aonde implantar. E mais, aproveitar o pessoal local, né? Porque ninguém mais do que aquelas empresas prestadoras de serviço dessas regiões entendem das dificuldades, sabem onde são as dores dos cartórios, principalmente dos cartórios pequenos, né? Aquelas empresas de software, as empresas de hardware e software que atendem os cartórios locais. Então, esse pessoal precisa ser aproveitado, né? Precisa ser integrado às ações do ONR para poder também esse escritório fazer interlocução com o ONR, né? Muito bem, então esse é o primeiro ponto da gestão descentralizada, né? Fortalecimento e empoderamento do Conselho Deliberativo. Flaviano, desculpa a interrupção, o pessoal está falando que está sem áudio aí no chat, nesse momento. Se puderem confirmar isso aí. Pois não. Estão falando aí. Débora, será que está sem áudio? A gente está checando aqui, tá? Estou checando com o Guilherme. Problemas técnicos, né? Será que não é só o áudio do Flaviano, não? Não, pessoal. Estou vendo aqui. Está vendo se é uma questão de internet, às vezes da pessoa, né? Oscila, mas Sim. o Guilherme está vendo, tá? Eles falaram que voltou. Ok. Estão ouvindo agora? Não sei, pessoal, no chat. Bom, então, só fechando aqui, então esses são os 2 primeiros pontos da gestão descentralizada, né, que são os escritórios regionais trabalhando junto com os membros do Conselho Deliberativo. Há também, nós vamos falar lá para frente, o Rodrigo e o Fernando vão falar lá para frente, a gente está propondo também diretorias nominativas, né? Nós vamos falar disso lá para frente, para tratar cada um dos temas específicos. Então, por exemplo, tema da comunicação, vamos falar disso aqui, a Andréia e a Inara vão tratar desse tema. O tema da inclusão digital, né? Está em fase final, a primeira rodada, digamos assim, do PID, né? O projeto de inclusão digital dos cartórios, aumentar o nível de digitalização dos cartórios. Então, tudo isso passa por uma gestão descentralizada, porque senão, tudo isso, esses projetos não chegam lá na ponta, né? Então, com coordenação, com organização, com trabalho, com dedicação, a gente vai conseguir esse objetivo. Se me permite aqui um comentário, essa gestão descentralizada vem do fato de que o trabalho do registro eletrônico é muito grande, é um trabalho monumental, o Brasil é muito grande, são muitos estados, são muitos registradores, e por mais que a diretoria do ONR trabalhe, ela nunca vai conseguir implementar o registro eletrônico e abarcar todos os colegas sem o apoio dos estados. Tanto que nós, desde o CORE, já trouxemos cerca de 20 associações para dentro, de maneira pioneira, de uma confederação, para somar esforços e
colaborar no sentido de ganhar escala, trabalhar no mesmo resultado. E você tocou num ponto que é o da governança. Sempre falo muito nisso, né? A ONR é uma instituição que nos possibilita tratar os debates dentro da própria instituição e produzir esses consensos para que nós possamos saber onde vamos e, assim, buscar os resultados grandes que podem ser alcançados pelo ONR, né? De fato, essa primeira gestão consolidou o ONR, mas esse ponto da governança, como a gente vinha dizendo, tudo é um processo muito acidentado de construção dessa mobilização coletiva dos registradores de imóveis, né? De superação desse paradigma meramente individual. E nesse processo acidentado, essa primeira gestão ainda pecou um pouco nessa parte da governança. E eu comparo o ONR a uma grande companhia aberta, é uma das maiores empresas do Brasil, o registro de imóveis, porque o registro de imóveis tem o porte de uma das maiores companhias do Brasil. Então, nós devemos tratar a governança como um dos itens mais sérios, porque sem a governança, nenhum resultado se produz, e é isso que nós temos visto nos últimos 10 anos do registro de imóveis. O principal problema do registro de imóveis tem sido a sua governança, estabelecimento de lideranças, votações, para que defina, de fato, o rumo a ser tomado. E, nesse sentido, essa gestão descentralizada é uma premissa que também abarca esse tema da governança, né? Eu até costumo propor que o Conselho Deliberativo, na verdade, seja um conselho de administração, como ocorre em todas as outras entidades que têm a governança em primeiro lugar, porque quem efetivamente determina a estratégia do ONR é o Conselho, e não a Direx. A Direx é um órgão executivo, e é assim que nós pensamos. Tá bom, Sérgio. Bom, vamos então para a próxima aqui, que faz parte dessa questão da gestão descentralizada. Tudo bem com o áudio aí? Eu acho que está tudo bem. Alguém pode sinalizar aí? Sim, tudo bem. Ok. Então vamos para o próximo slide aqui, que é um tema também bastante sensível e importante nessa questão de gestão descentralizada. Por quê? Assim como a gente precisa de bases espalhadas pelo Brasil, a gente precisa de comunicação que chegue, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho aí a Andrea e a Inara na questão da comunicação. O que a gente está prospectando aí, Andrea? Verdade, né, Flaviano? A questão da comunicação, a forma como a gente se comunica, isso é muito importante. E nessa nossa proposta de uma gestão descentralizada, passa também pela comunicação e marketing. E o que nós estamos pensando é termos uma assessoria profissional nos acompanhando. Assim como nós fizemos no Registro de Imóveis do Brasil, como nós fizemos no RIB, que estruturamos uma diretoria de comunicação, nós pretendemos fazer no ONR. O que isso significa? É identificar aonde estão as nossas fraquezas, quais são as nossas forças, quais são os nossos objetivos, quais são as nossas metas, e estabelecer uma comunicação, né, um planejamento de comunicação para nós falarmos com o nosso público interno, isso é muito importante, para falarmos com o nosso público externo, para falar, enfim, com todos aqueles interlocutores que utilizam o serviço eletrônico. E também a nossa comunicação com o agente regulador. Isso é um projeto de estruturação em uma diretoria de comunicação e marketing que vai ali ter toda a nossa atenção, né? A gente sabe que se a gente não se comunicar bem, vários problemas podem acontecer em virtude disso. E essa diretoria, essa parte de comunicação e marketing, ela, obviamente, ela vai trabalhar muito em conjunto com toda a diretoria do ONR, com todos os conselheiros que representam cada estado e também com as diretorias nominativas que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Agora, qual é a importância disso? É estar próximo
como o Flaviano colocou anteriormente, estar muito próximo daquele conselheiro do Estado e também já estou adiantando aqui um pouquinho o assunto que eu sei que vai lá na frente, né, com essa descentralização que a gente vai procurar fazer com os escritórios regionalizados. Então, não só uma comunicação que fale nacionalmente, mas uma comunicação também preparada para o Estado, para aquelas particularidades que a gente sabe que tem de região para região. E nesse projeto que nós estamos pensando para a comunicação e marketing do ONR, a gente pretende criar aqui o ONR em números. E para falar sobre esse assunto, eu vou pedir para a Inara apresentar para vocês o que seria esse projeto. Obrigada, Andréia. Então, o ONR em números, ele é uma ferramenta da gente melhorar a comunicação indo e voltando. A gente precisa desses números para divulgar as nossas atividades. A gente sabe que nós prestamos um serviço muito relevante e, às vezes, o impacto dele não chega à sociedade em números. As pessoas percebem o serviço que elas recebem, mas não têm consciência da coletividade. Então, a gente quer ter esses números tanto para divulgar os nossos serviços, como para obter as informações dos nossos colegas registradores. Nós queremos saber, por exemplo, quantas pessoas nós empregamos no Brasil, a quantidade de serviço eletrônico que a gente presta, de certidão, de pessoas que não precisam ir ao cartório e tem aquele serviço realizado, efetivado, transparência dos recursos do nosso fundo, do nosso 08, saber para onde vai, como é que está sendo utilizado, onde é que a gente pode utilizar também. Então, essa gestão em números, como eu falei, ela é indo e voltando. É a gente divulgar os números e a gente receber os números das diretorias, ou melhor, dos escritórios descentralizados. E nesses escritórios descentralizados, a gente vai ter acesso mais facilitado aos pequenos cartórios e aos grandes também. A gente quer realmente estar perto. E, para entregar esses resultados em números, vamos divulgar e fazer vários tutoriais, que vai ensinar o passo a passo de cada coisa, para que a dificuldade técnica não seja uma barreira. E, para falar sobre isso, Rodrigo tá craque. Tá no mudo aí, Rodrigo. Vou tirar do mudo. Rapaz, eu sempre com essa... É só para chamar mais atenção. É isso aí. Bom, é isso aí, Nara. A gente está com uma previsão muito legal de descentralização de tudo. Isso é muito importante, mostra uma vontade dessa nova gestão colocar todo o Brasil para participar. Afinal de contas, as realidades são muito diferentes, nós estamos num país que é um continente, enfim, aquilo tudo que vocês já sabem, e é necessário reconhecer isso e aplicar mais uma concretização do que acontece no dia a dia em cada local. Então, nós temos para isso aí a previsão de algumas diretorias nominativas, muitas diretorias. Flaviano, será que a gente já pode falar o número dessas diretorias? É muita coisa, hein? Acho melhor, não sei se já fala ou deixa para depois. Não, acho que lá para frente a gente tem, né, uma tela aí para falar um pouquinho de cada uma delas, né? Pois é. E a questão dos tutoriais é o seguinte, os destinatários dos nossos serviços, eles não são doutores em registro de imóveis. O Sérgio gosta muito de falar isso, né, que não adianta exigir um doutorado da pessoa para ela entender o nosso serviço. Mas o nosso serviço, né, Rodrigo? o nosso serviço avançou muito nessa aproximação com o cidadão pela eletronificação, mas com os tutoriais a gente consegue chegar ao novo estágio disso. Então, tem, por exemplo, um vídeo que a gente fez lá em Goiás, hoje com 20 mil visualizações, ajuda muito com que os usuários nossos aqui eles entendam o que é para ser feito, se é para pedir como que faz um pedido de uma certidão digital, como que faz um protocolo lá no e-protocolo, como que manda os documentos. Então, isso é necessário que haja uma atenção maior a isso pelo ONR, de uma forma geral, de uma forma nacional, e isso seja, inclusive, colocado no nosso portal, né? Essa central nacional aí tem que ter essa aproximação com o cidadão comum que vai lá pedir o nosso serviço. Então, a ideia é fazer isso, é expandir mais isso, e sempre atendendo às realidades regionais, quando for o caso.
Rodrigo, agora, pedir para a Débora aí, passa para o próximo slide, Débora, por favor. A gente, essa importância, né, da comunicação e esses tutoriais, né, ou seja, tanto para os cartórios saberem, né, quando vem alguma novidade ali na plataforma, já vem um tutorial para ele saber aonde que ele tem que clicar, o que é que ele tem que baixar, o que é que ele tem que mudar, que rotina que ele tem que mudar. E esses tutoriais para o usuário, né, como você mencionou, né, o usuário, muitas vezes, ele não pode ter que contratar um técnico para conseguir pedir uma certidão, tem que ser algo fácil, fluido e eletrônico, né? E para isso, a gente também está propondo, e eu queria ouvir um pouquinho de você e do Fernando Pupo, a contratação de consultorias e assessorias especializadas, né, para diagnóstico e auxílio dos cartórios, principalmente os cartórios pequenos, né, para a implantação desses projetos. Porque o que é que a gente nota hoje? Hoje, assim, os projetos são colocados, baixa-se um provimento, o projeto colocado e querido, toma que o filho é seu, né? Não, efetivamente, a gente quer fazer a coisa acontecer, quer colocar um técnico à disposição de cada um dos cartórios para ir lá mesmo no cartório, olha, você precisa disso, vamos fazer assim, vamos dar um treinamento aqui, vamos fazer uma reunião com seus funcionários e vamos implantar esse negócio. Como é que vocês enxergam isso? E reforço aqui que o Flaviano sempre fala com a gente aqui, pessoal, que a ideia não é simplesmente entregar os equipamentos para os colegas, igual o PID, né, esse programa de integração digital, e deixar a pessoa se virar. A ideia é realmente dar um apoio concreto para esses colegas para aprenderem a usar as ferramentas e se integrarem realmente ao serviço eletrônico. E outro parênteses também é que esse tutorial também é para os colegas. Então, não só para o usuário, porque é necessário uma padronização nacional, os colegas e regional também, né? Porque a gente sabe que cada estado tem suas regras de procedimentos diferentes e há muitos colegas, há respondentes que pegam um cartório hoje, sai amanhã, entra outro. Então, é necessário que haja um tutorial para os colegas também, para uniformizar a forma de atuar deles perante a sociedade. A gente sabe que uma das maiores reclamações de quem usa o cartório é que, às vezes, um exige uma coisa e outro exige outra. Então, o ONR vai poder ter um papel muito grande nessa uniformização por tudo que está sendo planejado aqui por essa chapa. Aqui, inclusive, só para finalizar esse assunto do tutorial para colega, aqui em Goiás a gente está finalizando, a gente fez um site aqui para todos os registros de imóveis do estado e nós estamos finalizando uma intranet. E nessa intranet a gente vai ter modelo de atos, vai ter modelo de exigência, modelo de suscitação de dúvida, enfim, tudo que qualquer colega precisa saber para tentar uniformizar ali o seu trabalho. Fernando, quer falar um pouquinho das diretorias? Quero só complementar primeiro, Rodrigo, esse assunto que você está expondo. O que é a questão, né, colegas? Essa questão é a definição de processos, né? Em outras palavras. A gente sempre procura administrar o registro de imóveis como se fosse uma empresa. E empresas são feitas de pessoas e processos. E também tem uma frase muito famosa no âmbito da administração, que é que quem não mede, não gerencia, e quem não gerencia, não melhora. Então, estabelecer esses tutoriais, para que criar esses tutoriais? Primeiro, porque nós somos 3.600 registradores de imóveis no Brasil e muito mais colaboradores que trabalham dentro desses 3.600 registradores de imóveis. Então, quando um concurso conclui e ingressam novos registradores, quando entram novos colaboradores, sempre é necessário ter uma permanente capacitação, seja de registradores, seja de colaboradores. E para que isso se torne uma tarefa fácil, esses tutoriais, eles explicarão de forma esmiuçada as ferramentas eletrônicas do registro de imóveis, assim como a gente pretende também estabelecer processos para que os registradores tenham a operação de forma facilitada. E isso, assim, nós temos consciência de que é uma constante, né? Quem está aprendendo hoje vai estar craque daqui a algum tempo, mas daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, nós teremos novos registradores e novos colaboradores necessitando aprendizado. Então, é por isso que nós já estamos propondo isso como uma proposta de campanha na nossa chapa, para que, pois ela será
adotada de forma integral no INR, não será algo temporário. Para isso, obviamente, também a gente pensa em criar diretorias nominativas, né, com dedicação exclusiva para assuntos que são a nossa prioridade. Então, a gente pensa em criar diretoria de integração regional, diretorias de regularização fundiária, entre outras, certo? Galhardo, devolvo a palavra para você. Essa questão das diretorias também é algo de suma importância, né? Então, até colocamos ali, né? Ampliando para 57 o número de colegas que participarão da gestão do ONR, né? Por que 57? Passa um pouquinho, por favor, Débora. Aí, deixa aí, por favor. Então, por que 57? Se a gente contar, né, o presidente e vice, mais 6, são 8 na Direx, mais 27 conselheiros, mais 5 membros do Comitê de Normas Técnicas, mais os 13, essas 13 diretorias que estamos propondo, pelo menos inicialmente, mais os 3 membros do Conselho Fiscal, são 57 colegas trabalhando em prol de chegar a esses projetos, de fazer acontecer esse instrumento do registro eletrônico, né? Então, só para dar um exemplo aqui, nessa tela a gente vê, né? Aí, uma diretoria de apoio ao setor produtivo, quer dizer, vai ter um colega, que vai estar fazendo interlocução com a cadeia produtiva, com o agronegócio, com a incorporação imobiliária, com o crédito imobiliário, né? Todo esse pessoal depende do registro, precisa do registro de imóveis, né? Uma diretoria de relações institucionais, alguém que vai fazer trabalho com o governo, com um projeto de lei, precisa se manifestar, etc. Esse diretor pode ajudar, né? O presidente do ONR não precisa ser, eu tenho dito isso, porque, assim, uma expressão até um pouco forte, mas, assim, não existe messias para fazer essa coisa acontecer. Isso tem que ser um trabalho conjunto e vamos precisar da ajuda de todos. E aí, para a gente poder já encaminhar a nossa live para o fim, falar um pouquinho do método de trabalho e da transparência das contas, né? A gente pretende trabalhar com os órgãos integrados, né, de forma que haja uma efetiva interação entre esses órgãos. Então, a Direx trabalhar com 2 horas, pelo menos, né, uma reunião semanal de 2 horas, e a Direx entrar e participar, obviamente que não tem direito a voto, mas ela pode participar para demonstrar as ações prementes, as ações mais urgentes, e receber demandas também nas reuniões do Conselho Deliberativo, né? O Conselho Deliberativo tem 4 reuniões anuais, previstas em estatuto. Então, a Direx tem que entrar nessas reuniões. E os comitês de normas técnicas também têm que entrar. E essas diretorias nominativas também têm que entrar. Então, todos esses órgãos precisam estar todos trabalhando bem, para todos trabalhar adequadamente. Há o comitê de normas técnicas também, que hoje não está funcionando a contento, precisa dar efetividade a esses colegas. O que é o comitê de normas técnicas? São colegas, o estatuto do ONR prevê isso, são colegas entendedores de tecnologia, é aquele oficial de registro de imóveis que entende as ferramentas, entende, né, todos aqueles inputs tecnológicos. Esse pessoal vai poder estar fazendo ali um cubo de projetos que a gente também vai poder estar falando. E aí eu queria ouvir um pouquinho o nosso grande Baltazar sobre isso e sobre a transparência nas contas, que é um assunto muito caro para a gente, né? Que a gente precisa de transparência nas contas, né? Não que ela não esteja acontecendo, mas ela precisa ser melhorada, né? Então, qual é o nosso projeto para esse método de trabalho, para transparência nas contas, Baltazar? Que tem tudo a ver com esse tema da descentralização, porque sem isso, também a descentralização não dá para acontecer. Bom, pessoal, sobre o método, né, eu e o Flaviano, né, no conselho, e os demais colegas que participaram, a gente notou muito a dificuldade por estar meio descolado, né, Direx e conselho.
Então, as reuniões mais produtivas que a gente teve foram aquelas, né, em que estava o presidente da Direx, em que estavam os membros, porque a gente já tinha a informação ali mais pronta, fluiu melhor. Então, a gente quer que isso seja a regra, né, o que os órgãos trabalhem de uma forma mais coordenada, cada um no seu papel estatutário, né, de acordo com a governança que o Sérgio sempre fala, e com razão, né, na importância da governança e de que cada órgão cumpra, então, bem o seu papel, né? Mas a gente tornar isso aí uma regra, né? Para a gente ter uma administração mais fluida, mais, né, não centralizada na figura, assim, que seja... Né? Não tem como um presidente decidir tudo, resolver tudo, né, e abarcar todo esse trabalho aí, que é um trabalho de Hércules, né? Então, é um trabalho para muitas pessoas. E a transparência, o que a gente considera também o quê? Que os valores que são arrecadados estão lá previstos em lei, né, e fixados pelo órgão regulador, mas esse dinheiro aí é nosso, né? É um dinheiro que cada registrador está contribuindo aí para esse órgão. Então, tem que ter a informação, né? Tem que ter a informação mediante um planejamento, né? A ideia é que haja um portal, né? Mais adiante a gente vai falar que a ideia é que não sejam vários acessos, né, em vários programas, em vários sistemas diferentes, né, mas que numa intranet se tenha, que o registrador tenha um acesso, né, a uma ideia do que se arrecada, né, do que se gasta e onde isso é gasto, né, tanto através de um acesso permanente por meio de uma intranet, quanto de um boletim, né, financeiro que vai dar uma ideia para cada registrador do que está sendo feito com o recurso que é arrecadado. Então, as chaves, né, seriam um método de trabalho integrado entre os órgãos e transparência nas contas, né, que é um dever, né, do gestor em relação a quem está contribuindo, né, que é o nosso cliente interno aqui da organização. É isso, Flaviano. Obrigado. Legal, Baltazar. Ainda na questão das diretorias, só lembrar que nós vamos ter uma diretoria voltada para os pequenos cartórios, né? Essa é uma diretoria nominativa com para coletar realmente as demandas e junto com aquele escritório regional e junto, talvez, com o diretor de integração regional, né? Vocês estão vendo ali, tem um quadrinho ali, ó, integração regional. Então, cada região do país vai ter um diretor de integração regional. Esse diretor, ele vai poder trabalhar junto com a diretoria nominativa e junto com o conselheiro que vai ser eleito, né, nessa eleição aqui para o Conselho Deliberativo. E aqui, voltando então aqui agora à questão das contas que o Baltazar falou, tá ali, né, assim, cumprir todo o planejamento orçamentário, né, nós temos recursos que são arrecadados pelo FIC-SREI, né, implantação desse portal de transparência, né, para subir ali as contas. É claro que, por uma questão estratégica, isso não pode ficar aberto para qualquer um entrar lá e bisbilhotar as contas do INR, não é isso. Mas se um registrador que paga o FIC-SREI quiser receber informações dessas contas específicas, eu quero ver esse contrato, etc., ele vai ter direito a ver esse contrato. E mais, ele vai receber os boletins financeiros destinados a todos os registradores, né? Pelo menos uma vez por mês ele precisa, ou bimestralmente, ou trimestralmente, receber um boletim, né? Como é que andam as contas, quanto arrecada e quanto gasta, é o mínimo que se espera de uma administração, como o Baltazar bem falou, responsável e transparente. Senhores, eu acho que a gente está chegando ao fim aqui da nossa primeira live. Queria agradecer quem pôde entrar. A gente tem um tempo limitado, né? Na quarta-feira que vem a gente vai vir com um tema do mapa, o mapa do Registro de Imóveis do Brasil. Vamos falar um pouquinho a respeito do mapa. Essa ferramenta é importante. E não tivemos tempo aqui para responder as perguntas. Para quem tiver pergunta, por favor, acessem o site, né? Está ali, onrparatodos.com.br. Pode encaminhar sua pergunta ali e a gente vai responder e vamos enfrentar todas elas, e elas são importantes para o amadurecimento de todas essas propostas e de todos os nossos projetos.
Mais uma vez aqui eu quero agradecer a todos, agradecer os colegas aqui da nossa chapa, agradecer aqui o pessoal da comunicação que nos deu esse suporte e desejar boa noite a todos e uma ótima semana. Obrigado, gente.